Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema extremamente rico, polêmico, mas muito atual e com cara de questão de prova, e podem ser abordados uma série de aspectos dele derivados. Estou me referindo à conduta qualificada como sextorção. É isso mesmo, sextorção. Antes da gente explicar tudo que é pertinente em relação a esse tema, deixa eu te pedir para já deixar o joinha, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, e também, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve acionando o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Pessoal, sextorção, não existe um tipo penal no Código Penal ou em qualquer outra legislação penal especial específica para tratar desse crime, dessa conduta. Mas será que a gente pode afirmar que esse comportamento se qualifica como um tipo penal? Eu vou chegar lá. Antes, a gente pode conceituar de maneira bem simples a sextorção como a ameaça perpetrada pelo agente através de fotos, vídeos ou conteúdos sensuais, sexualizados, que demonstram e que contém intimidade sensual e sexual da sua vítima, e isso sempre com o objetivo de chantagear, de obter alguma vantagem ou obter algum dado determinado comportamento que é esperado. Então perceba, eu tenho acesso a um conteúdo íntimo de você e eu utilizo esse conteúdo íntimo para ameaçar e fazer com que você adote determinados comportamentos. E quais comportamentos sejam esses? Os mais variados. E isso importa muito. Por quê? Porque a depender do comportamento que eu exija ou que eu ameace de divulgar essas imagens, esse conteúdo íntimo, e você não se comporte como eu desejo, aí a repercussão e a tipificação da conduta ela poderá ser alterada. Esse é um tema, pessoal, muito... Como é que eu posso dizer? É muito sensível, porque se você analisar as pesquisas mundo afora, Estados Unidos, Europa e América Latina, inclusive o Brasil, esse é um comportamento, é um crime, é uma conduta que atinge, tem prioritariamente como vítima pessoas do sexo feminino, do gênero feminino, ou seja, as mulheres, sobretudo as jovens, e tem causado repercussões extremamente drásticas, tanto no aspecto psicológico como no aspecto humano propriamente dito, levando inclusive a muita gente até chegar às raias do suicídio. É muito grave isso aqui, é um comportamento extremamente reprovável e nojento até. Por quê? Porque você... É muito vil esse comportamento, você trai muitas vezes a confiança. Quer ver uma coisa? O exemplo talvez mais fácil e didático e infelizmente que mais acontece nos dias de hoje é aquela relação do namoradinho e da namorada. E o que é que acontece? No relacionamento íntimo, e a gente não tem nada a ver com isso, eles fazem trocas de fotografias e tudo mais, e a menina, às vezes, assim como o menino, mas a menina em especial, ela manda foto em posições íntimas e tudo mais para o celular, pelas mídias sociais, para esse cara. Só que esse namoro ele vem a acabar. E esse cara, que não é um cara, é um canalha na verdade, o que é que ele faz? Ele começa a ameaçar divulgar essas imagens íntimas caso aquela pessoa, a ex-namorada, não adote determinados comportamentos. Certo, Pedro? E qual crime a gente pode afirmar que esse rapaz ele comete? Aí, como eu disse lá no início, tudo depende. E depende do quê? Depende de qual comportamento ele está exigindo dela. A chantagem se volta para qual fim específico? Perceba, de acordo com a doutrina mais moderna, se entende que essa ameaça aqui de divulgação de fotos, de conteúdos íntimos e sexualizados, ela se caracteriza como uma grave ameaça. E isso já nos ajuda muito. É verdade que tem doutrina que não concorda com isso, mas vem prevalecendo esse entendimento. Então perceba, se essa grave ameaça, se essa ameaça de divulgação, ela se destina eventualmente para
que aquela pessoa vítima dessas ameaças, ela deposite um valor econômico, um valor em dinheiro, pague alguns valores, a gente vai estar efetivamente diante do crime de extorsão, trazido lá no artigo 158 do Código Penal, beleza? Então a gente tem uma grave ameaça voltando-se para a obtenção de uma vantagem econômica, crime de extorsão. Então vamos imaginar que eu tenho uma fotografia sua em posições íntimas, seja ou não anterior, ou se tenhamos ou não tido um relacionamento amoroso, tá? Ali só foi um exemplo. Eu posso ter conseguido de alguma forma, qualquer forma, e estou me valendo disso para te chantagear, para que você me pague sob pena de eu divulgar essas fotos, eu estou cometendo um crime de extorsão. Mas perceba, se a vantagem for sexual, e aqui infelizmente a gente tem o nosso grande exemplo, a gente pode se caracterizar ou estar caracterizado o crime de estupro. Por quê? Porque é um constrangimento através da ameaça, e se eu exigir que você pratique um ato libidinoso comigo ou com outra pessoa contra a sua vontade, caso você não o faça, eu divulgue essas fotos, eu vou estar o quê? Eu estou cometendo um crime de estupro. Isso é bem polêmico, mas na doutrina vem se consolidando nesse entendimento. Então presta atenção, porque estava lendo até um dia desses um moleque safado aí qualquer, um ex-namorado, ele fez isso com a namorada e durante um bom tempo ele mantinha relações forçadas com ela, e até virtuais ou presenciais também. Ela não queria, mas se ela não sucumbisse, se ela não fizesse as vontades dele, ele ameaçava ela a divulgar fotos, vídeos, enfim, que ele tinha em sua posse. E a terceira possibilidade aqui, se essa ameaça, se esse constrangimento, se essa ameaça de divulgação, ela se der não para uma finalidade específica, apta a caracterizar um crime exato, a gente vai ter a aplicação do crime subsidiário de constrangimento ilegal, ou seja, quando o agente obriga a vítima a fazer o que a lei não manda ou a não fazer o que a lei permite. Um outro grande exemplo sobre isso é, vamos imaginar, o ex-namorado, ele diz, olha, se você namorar com outra pessoa, o cara lá tá lá namorando, seguiu a vida dela, mas se você namorar com outra pessoa, eu vou divulgar essas fotos e acabar com a sua vida. Isso acontece infelizmente, e isso se caracteriza fundamentalmente como um crime de constrangimento ilegal, beleza? Do artigo 146 do Código Penal. Então basicamente, quando a gente fala de sextorção, a gente não está falando especificamente de um crime, a gente pode estar falando da extorsão propriamente dita, a gente pode até estar falando de estupro do 213, conforme eu apontei, e em última análise, se não houver uma finalidade caracterizadora de um tipo específico, a gente se vale do tipo subsidiário, que é o crime de constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal, como eu falei. Agora toma cuidado, tá, pessoal? Por quê? Porque se a gente tiver uma captação de posições ou de vídeos ou de situações íntimas sem a vontade da vítima, então vamos imaginar, eu tô com uma pessoa, eu filmo essa pessoa em momento de intimidade sexual, sem ela saber, sem ela anuir, e aí o que é que acontece? E aí depois eu começo a fazer esse tipo de ameaça. Eu vou ter cometido o crime de sextorção, seja ele na modalidade de extorsão, de estupro ou de constrangimento ilegal, mas também terei cometido o crime do artigo 216b de bola, que é o registro não autorizado de intimidade sexual. Nós teríamos aí um concurso. Não vá confundir o crime de sextorção com esse de captação ou registro não autorizado de intimidade sexual. Beleza, pessoal? Tema extremamente pesado, mas muito atual e com cara de prova. Sextorção em si, ele não é um crime, vai depender do contexto fático, mas claramente ele pode se caracterizar como crime, em especial, repetindo só para a gente revisar, extorsão, estupro ou constrangimento ilegal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Não esquece de dar o joinha, se inscreve no canal sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Ótima sexta para todo mundo e valeu!